Bom dia a todos, bom dia ao pessoal de casa, boa tarde, boa noite, seja a hora que vocês estiverem assistindo. Tu ias perguntar? Desculpe, alguma coisa? Nossa, que cai, ó. Vamos ver. Cálculo da área e perímetro de polígonos. Muito bem. Ok, é exatamente isso que a gente vai estar vendo aqui. Circunferência, muito bem. Turma, então vamos lá. A geometria plana, ela tem muitos tópicos, só que, em termos de concurso, basicamente o que as bancas se limitam a cobrar é isso que está apontado aqui para a aula de hoje, então. Geometria plana, perímetro e áreas. Muito bem. Gente, o que é o perímetro? Vamos recordar o seguinte aqui. Eu vou trazer uma figura, não copie ainda, por favor. Eu vou trazer uma figura aqui, ok? Essa figura aqui, ela tem, imagine que a parede da minha sala lá, ela tem 7 metros e o pé direito, todos sabem a altura, né, que tem, enfim, ali 3 metros, beleza? Muito bem, nós temos então aqui uma figura geométrica. Essa figura aqui a gente já vai ver daqui a pouquinho, pelas características aqui ela parece ser um retângulo, a gente já vai falar sobre isso. Mas o importante é entender o que é perímetro. Perímetro, por definição, é a soma da medida dos lados dessa figura. Então essa minha figura aqui, reparem que ela é fechada, nós só vamos trabalhar figuras fechadas. Não faz sentido eu trazer uma figura assim para vocês. Isso aqui eu não vou calcular, porque ela não é uma figura fechada, tem que ser fechada a figura. Muito bem, o que é o perímetro aqui? O perímetro é a soma da medida de todos os lados dessa figura. Então eu vou somar 7 até aqui já dá quanto? Já vai dar 10, agora aqui eu tenho mais quanto? Mais 7, depois tenho mais 3, então eu vou ter 20. Então entendam que o perímetro dessa figura é de 20 metros. Perímetro é uma medida linear, uma medida de comprimento. É como se eu pegasse aqui, cortasse esse meu retângulo aqui e esticasse esses lados. Ficaria, concordam comigo? Daria quanto? 20 metros, perímetro, beleza? Agora, se essa minha parede, eu quero botar uma textura especial, uma textura diferente que eu vi lá na loja de construção, gostei muito, então não basta eu chegar lá para o dono e dizer, a minha parede tem 7 metros. É necessário que eu diga o quê? Eu preciso de quantos metros quadrados? Porque aí estamos falando agora de uma outra medida que é área ou superfície, certo, minha gente? E a gente vai ver que pela formulazinha do retângulo, a gente já vai ver isso, que é base multiplicado por altura, eu tenho quanto aqui? Vai dar 21 metros quadrados. Então, entender inicialmente essa distinção. Perímetro é uma medida linear, comprimento. Agora, a área é uma medida de superfície. Tranquilo, gente? Muito bem. Ok. Turma, para a gente calcular e entender das figuras geométricas planas, a maioria delas só tem uma exceção que eu não vai trabalhar essa ideia que eu vou mostrar, que é essa figura aqui. Como é que a gente chama isso? Círculo. O círculo perde essa característica. Mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Para a gente entender as fórmulas das figuras planas, basta a gente entender o seguinte aqui. Quando a gente tem toda a casa, quando ela é construída, para que ela pare em pé, de fato, é necessário que a gente coloque essas paredes em relação ao chão, no que a gente chama no esquadro. O que é o esquadro? É que eu tenha esse segmento aqui em relação a esse, formando um ângulo de 90 graus. Perpendicularidade é o que a gente chama aqui, que é o esquadro. Tem um aparelho, inclusive, um instrumento lá da carpintaria que se utiliza, que é o esquadro. Ele tem exatamente como se fosse uma régua nessa forma aqui, é chamado esquadro, porque eu tenho isso aqui. Esquadrinhar significa isso, pôr no esquadro. Beleza, gente? E todas as figuras, com exceção dessa daqui, a gente vai ter a ideia do quê? Do esquadro. Basicamente é isso. O que determina a área de uma figura é esse esquadro aqui. Então observem aí a primeira figura que vocês têm. Qual é a primeira? Olhem lá bem em cima, é o quadrado. Vamos lembrar então o que é o quadrado e já vamos entender os seus elementos, vamos definir a área. Muito bem. Gente, quadrado. Façam algumas complementações aí, por favor. Quando a gente fala em quadrado, certamente vocês me dirão, é uma figura que tem 4 lados iguais. Beleza. Eu vou fazer esse, eu não sei se tem esse apontamento, mas façam aí na figurinha então, por favor. Esse risquinho é para mostrar o seguinte, que esse segmento aqui, esse pedaço, ele
é do mesmo comprimento desse, afinal eu indiquei com aquele risquinho. Estão entendendo? Essa é a ideia. Só que um quadrado não é apenas isso, porque eu tenho uma outra figura plana também, olhem para cá, que tem os 4 lados iguais e não é quadrado. Isso aqui é losango, não é quadrado. Então, para ser quadrado, o que é necessário? 4 lados iguais e acrescentem que não tem indicado 4 ângulos retos. O losango não tem esses ângulos retos aí. Então, eu preciso ter esses 4 ângulos retos também para ser um quadrado. Fechou, minha gente? Então, o que é o quadrado? 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Beleza? Muito bem. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, isso se decora. Gente, sempre que a gente tem uma figura plana, o segmento que fica na horizontal, ele é dito base. O segmento que fica na vertical, ele é chamado altura. E a altura a gente representa por H. Isso que vem do inglês, que é height, B é base, né? Então, olha lá. Vejam, eu não tenho aqui o esquadro, ó, a perpendicularidade, então base e altura. Observem o quadrado, por favor. Onde é que está a base dele? Mas não copie. A base não é isso aqui? E o que é altura, gente? É isso. Ou esse daqui, tanto faz. Tem um esquadro aqui? Tenho. O que é a área de qualquer figura dessas? Basicamente é o que, gente? É essa base multiplicada pela altura. Só que no caso do quadrado, eu quero chamar atenção para um detalhe. A base e a altura não são iguais? São. Então a gente não costuma chamar de base nem de altura. No caso de um quadrado, a gente diz simplesmente que esse quadrado tem o quê? Lado. Ele tem um lado tanto. Certo? Então, gente, quando a banca trouxer para ti, um quadrado de lado 5 metros. Observem, não basta ele me dizer mais, eu não preciso indicar mais que isso. Ó. Esse meu quadrado é 5 metros. Ora, se ele é um quadrado, aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 5, beleza? Quadrado. Tranquilos? Muito bem. Ok, então a área de um quadrado é o que, gente? É o lado vezes lado. Mas quando a gente tem um número multiplicado por ele mesmo, como é que se diz aqui? Lado elevado, então, ao quadrado. Isso é a figura de um quadrado. A área, portanto, de um quadrado. Acredito que isso não seja novidade, a gente lembre disso, né? Todos nós lembramos disso. Tranquilo, gente? Ok, vamos treinar um pouquinho, mas não copie, por favor, só para treinar a figura aqui. Esse meu quadrado que tem lado 6 metros. Gente, eu vou indicar porque acabei de dizer que tinha que ter, então ele tem também. O quadrado é 6 metros. Eu quero perguntar para vocês, quanto que é a área desse quadrado, por favor? 6 elevado ao, que vai dar quanto? 36 metros o que, gente? Quadrados. Fechou? Muito bem. Perímetro dele. Quanto que é o perímetro desse quadrado? São quantos lados iguais? E cada um deles mede quanto? 6 vezes 4, 24 metros. Perímetro, área. Fechou até aqui? Mais um, por favor. Quanto é o perímetro de um quadrado cuja área é 49 metros quadrados? Eu quero saber quanto que é o perímetro dele. 28. Para eu descobrir o perímetro, isso mesmo. O que eu tenho que descobrir? O lado. Se a sua área é 49, quanto que é o lado? 7. E o perímetro, portanto, 7 vezes 4, 28. Beleza, minha gente? Ok. Agora repare um detalhe. Quanto que é o lado de um quadrado cuja área deu 20 metros quadrados? O lado é 5? Como assim, professor? 20? Sim, 20. 20 é o mesmo do... Quanto que é o lado dele? E repare um detalhe, é 5, mas 5 vezes 5 dá quanto? 25, e deu quanto aqui? 20. É 4, mas 4 vezes 4 é quanto? É 16, e deu quanto? 20. Mas pode, professor, dar 20? Pode, gente, sem qualquer problema. O que significa é o seguinte, reparem uma coisa aqui. Por que vocês me disseram que o lado aqui era 7? Porque a raiz quadrada de 49 é quanto? É 7. Então, ao invés de escrever isso aqui, eu podia ter dito assim, é
a raiz quadrada de 49, não é isso? Então, quanto que é o lado aqui, gente? Raiz quadrada de quanto? De 20. A gente tem um preconceito com esses números aqui, porque eles não representam uma quantia inteira. Mas tem um número que dá, se eu multiplicar ele por ele dá 20? Tem, que número é esse? Raiz de 20, é assim que a gente define mesmo. Numericamente, ele vale em torno de uns 4,5, 4,6 mais ou menos. Certo? Reparem uma coisa, gente. 25 dá quanto mesmo aqui? Quanto que é a raiz quadrada? É? 16. Quanto que é a raiz quadrada? 4. O número 20 não é o número que está entre o 4 e o 5? Naturalmente que a raiz vai ser um número entre 4 e 5. 4, alguma coisa? Estão me entendendo? Mas então é importante que a gente se familiarize com isso. Quando a gente lida com geoplana, não é incomum aparecer raiz de 20, ok? Não representa uma quantia inteira, mas é um número sim, chamado irracional. Tranquilos, minha gente? Vamos adiante, ok? Professor, me diga uma coisa, quanto que daria o perímetro então? A gente já sabe que o lado mede quanto, gente? Raiz de 20. Quanto que é o perímetro aqui? Tomar cuidado que a gente não pode dizer, é raiz de 80, que eu vou somar 20. Não. Vai ser o quê? Vai ser raiz de 20 mais raiz de 20, mais raiz de 20, mais raiz de 20. Quantas vezes eu somei essa raiz de 20? 4. Então é 4 raiz de 20. Esse é o perímetro. 4 vezes a raiz de 20. Certo, minha gente? Muito bem. Vamos adiante. Próxima figura. A gente vai primeiro, pessoal, trabalhar um pouquinho assim de maneira... Não é necessário copiar, eu acho, mas é para vocês irem entendendo. A gente vai resolver as questões na sequência aí. Mas eu quero que vocês entendam das figuras. Próxima figura que aparece qual é, gente? Retângulo. É isso? Então vamos lá. Retângulo. Características. O que é um retângulo? Retângulo é uma figura que possui lados opostos iguais. O quadrado tem 4 lados iguais. O retângulo não possui os 4 iguais. Mas esse daqui que é oposto àquele é igual e esse daqui é igual àquele retângulo. Beleza? E além disso, o retângulo tem uma outra coisa. Se for só assim, não é retângulo. Eu não tenho como garantir. Olha o que o retângulo tem também. 4 ângulos retos. Senão, não é retângulo. Certo, minha gente? Retângulo é isso. Gente, esse segmento aqui que está no chão, chamamos de quê? De base. Esse daqui é altura. Mas cuidem o seguinte, eu sei que a altura por quê? Porque forma um esquadro com a base. Não esquecer disso. Beleza? Qual é a área, portanto? É o que, gente? É base vezes altura. Pronto. Base vezes altura. Sempre vai ser assim. Qualquer figura plana, tirando o círculo, que não é um polígono, a gente vai ter base vezes altura. Não tenha dúvida disso. Só que algumas outras é um pouquinho diferente de enxergar, mas é base vezes altura. Ficou claro até aqui, gente? Ok? Sim. Por exemplo, quando deu raiz de 20, não daria para tirar o... Simplificar. Sim, não entrei nesse mérito agora. Se porventura o meu lado deu raiz de 20, a banca não vai trazer o lado como raiz de 20. Ela vai querer simplificado esse número aqui. Na verdade, vai ser 2 raiz de 5. Como assim, professor? Ok. A gente trabalha, mas daqui a pouquinho mais eu menciono sobre isso. Ok? Não vai ser exatamente raiz de 20, porque tem que ser simplificado. Turma, base vezes altura, fechou? Me ajudem, por favor, nessa questão agora aqui, ok? O meu retângulo tem 9 metros de lado e o perímetro dele é 24 metros. Eu quero saber quanto que é a sua área. Vamos pensar, não precisa copiar, é só pensar. Para eu poder calcular a área, além dos 9, eu tenho que ter o quê, gente? Eu tenho que ter a altura. Como é que eu vou fazer para descobrir a altura? Eu sei o perímetro. O que significa dizer que perímetro é 24?
Se eu juntar tudo isso aqui, tem que dar quanto? 24. E aí? Vamos pensar? Quanto? A altura é 3. Mas por que 3? Qual foi a ideia? Porque isso aqui tem 9, aqui tem mais 9. Isso já dá quanto? 18. Falta quanto? 6. Divididos em duas partes iguais. Então, quanto é que vale aqui, gente? 3. Acompanharam? A área, portanto, é quanto? 27 metros quadrados. É isso que nós temos que entender das figuras, gente. A gente tem que entender os elementos ali. Uma dica que eu vou dar para vocês, que facilita bastante, é o que se chama semiperímetro. Gente, semi significa metade. Em matemática apareceu a figurinha, a palavra semi, metade. Semiperímetro é a metade do perímetro. Semi-reta, a metade de uma reta. Semi-esfera é a metade de uma esfera. Coisa do tipo assim, semicírculo. Beleza? Observe uma coisa aqui. Vou marcar de azul aqui. Esse pedaço aqui não é a metade do perímetro? É a metade, porque depois eu tenho uma outra parte igual. Então observem que ficaria bem fácil se a gente pensasse da seguinte forma. O perímetro é quanto mesmo? 24. O semiperímetro, portanto, é quanto? 12. Está faltando quanto aqui se eu já tenho 9? Para 12 falta quanto? 3. Pode ser assim também. Entenderam? Então usar essa ideia do semiperímetro é útil para a gente. Para quadrado, para retângulo, para qualquer outra figura dessas planas. Fechou então até aqui? Maravilha. Vamos adiante. Qual é a próxima figura que nós temos aí? Paralelogramo. Professor, não lembro mais o que é um paralelogramo. É o seguinte, gente. Paralelogramo é uma das figuras. Nós temos duas figuras aqui interessantes. O paralelogramo e o losango. Eu quero que a gente entenda sobre elas. Repare uma coisinha aqui, por favor. Eu tenho aqui um retângulo, certo? Eu estou dizendo, eu não vou apontar o ângulo reto ali, eu estou dizendo que é um retângulo. Gente, vamos supor que esse retângulo fosse feito de um material que é maleável, um aramezinho fácil de manipular. E eu pegasse aqui nessa ponta e nessa fizesse assim. Esticar. Vai esticar o retângulo? Vai. O que vai acontecer com ele? Eu vou mostrar para vocês. Como eu vou puxar para cá, ele vai vir um pouco mais para cá. Ok? Eu acho que um pouquinho mais alto ainda. Mas basicamente essa aqui é a ideia. É isso que vai acontecer com ele. Reparem o seguinte. Esse lado aqui mudou alguma coisa? Não. Esse lado aqui vai mudar alguma coisa ou vai continuar sendo o mesmo comprimento? Vai ser o mesmo, só que ele está deitado, por isso que ele está um pouquinho mais para baixo. Mas é o mesmo. Concordam comigo? O que eu quero perguntar para vocês é o seguinte. Será que a área do retângulo e a área desse retângulo que eu estiquei agora, considerando que os lados são iguais, é a mesma? A mesma coisa? Não. Que interessante, não é. Quer ver por que não? Deixa eu explicar para vocês aqui. Qualquer figura plana, o que é a área? É base vezes o que, gente? Altura. Então reparem um detalhe. A base do paralelogramo continua sendo a mesma? Continua. Mas esse segmento aqui, que no retângulo era a altura, porque era perpendicular, ele não é mais a altura. A altura agora, olhem aqui, gente, onde é que ela é? Porque tem que ser o quê? Perpendicular. E aí não é uma medida menor? Então a área vai ser o quê? Menor. Sempre, gente. O que acontece? Nós temos duas figuras que são o que a gente chama que elas foram deformadas. Eu tenho um retângulo bonitinho e ele vira um paralelogramo. É um retângulo que foi esticado ou encolhido, não importa. Foi deformado. Beleza? E aí é importante que a gente entenda, essa é a figura do paralelogramo. Qual é a área de um paralelogramo? A mesma do retângulo. A área de um paralelogramo é o que, gente? Base vezes altura. Só que tomem cuidado que esse segmento aqui oblíquo, ele não é a altura porque não forma o que? O esquadro com a base. Então a altura vai estar ali ou aqui. Entenderam? Essa é a diferença. Eu quero que vocês me ajudem aqui agora a entender um pouquinho essas figuras. Todo mundo enxerga bem aqui? Então aqui, por favor, é o seguinte. Daqui até aqui, mede 10. Daqui até aqui e daqui até aqui é a mesma medida. Aqui tem 2 e aqui tem 2. E a altura aqui é 3. Eu quero saber qual é a área desse paralelogramo.
A área é base vezes altura, beleza? Quanto que é a base do paralelogramo? 8. Não é 10? Não, não é 10. Porque o 10 é até onde? Até lá, mas a base dele é aqui, gente. Tem quanto daqui até ali? Então, quanto que é a base dele aqui? 8. Eu tenho que enxergar isso, gente. Olha isso aqui. Daqui até aqui é quanto? 8. Estão enxergando? Compreendem? Todo mundo vê que é 8? Então eu tenho que tomar esse cuidado. Por quê? Porque se daqui até lá tem 10 e nesse espacinho aqui tem 2, esse espaço não faz parte da base, então eu vou subtrair aqueles 2, eu vou ter 8. Mas a altura está bem visível aqui. Quanto que é a altura, gente? 3. Então qual é a área desse paralelogramo? 8 vezes 3, portanto, 24. Entenderam? Todos? Então, bastante cuidado na hora do indicativo de uma figura, né? Tá, professor, mas esse 2 aqui, o senhor não tem que tirar também? Não, porque esse 2 aqui faz parte, está dentro dos meus 8 aqui. Concordam comigo? Aquele lá que estava apartado. Então, entenderam todos, gente? Isso é muito importante, a gente tem que compreender as figuras. Beleza. Paralelogramo é isto. Vamos ver a próxima agora. Qual é a próxima figura que vocês têm? Losango. O que é o losango? O losango é a mesma ideia que aconteceu aqui com o retângulo, que foi esticado. Se eu pegar um quadrado, gente, dê uma olhada aqui, quadradinho bonitinho, se eu esticar, vai acontecer isso aqui com ele. Concordam comigo? Vai acontecer isso aqui com ele. O que a gente vai observar? É a mesma ideia, eu podia mostrar aqui também. Vai acontecer isso aqui, quer ver? Vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, foi pra lá. Estão vendo que ele ficou esticado agora? Beleza. Ele vai ter, ainda que os lados sejam iguais, eu só estiquei, a área vai ser igual à do quadrado? Não, não vai ser mais igual à do quadrado. Vai ser sempre importante que vocês entendam. Qualquer deformação mínima, gente, 1 milímetro que sofra de deformação, esta figura deformada terá uma área menor que a área original. É sempre menor, tá? Beleza. Como é que eu vou conseguir enxergar? Então, isso aqui é o losango, gente. Ó, o que é importante que vocês entendam? O losango continua com 4 lados iguais? Sim, mas ele perde o que, gente? Ele perde os ângulos retos. Ele não tem mais ângulo reto que o quadrado tinha. Só que aí vocês vão me perguntar uma coisa, tá, professor? Mas se ele não tem ângulo reto, aonde é que a gente vai enxergar esses quadros? Porque o senhor me disse que é base vezes altura. Sim, a gente vai ter que enxergar. Deixa eu ver como é que está a figura aí de vocês. Ela está esticada para os lados, né? Então vamos lá. Aqui, aqui, aqui e aqui. É isso, né? Assim que está o losango. Ok, muito bem. Gente, eu preciso que vocês compreendam uma coisa agora aqui. Quando a gente trabalhar losango, nós temos que ter em mente uma figura chamada diagonal. O que é a diagonal? A diagonal existe em qualquer figura plana. Vejam aqui, eu tenho um quadrado. Diagonal é esse segmento aqui, ó, que vem desde aqui e vai até lá. Beleza? Isso é diagonal. Aqui eu tenho outra diagonal. Me diga uma coisa, as diagonais do quadrado têm o mesmo comprimento? Sim ou não? Sim. Sim, claramente tem. Porque os lados são iguais, então eu vou ter diagonais iguais. Agora, no momento em que o meu quadrado ficou esticado, as diagonais vão ter o mesmo comprimento, gente? Não. Deixa eu botar retinho aqui. Então eu vou ter uma diagonal chamada diagonal maior, que a gente nota pela letra D maiúsculo, e eu vou ter uma diagonal o que, gente? Menor, que a gente nota por D minúsculo. Certo, então? E aí eu quero que vocês enxerguem uma coisa agora, porque é importante que a gente decore a fórmula, mas é importante entender por quê. Eu vou fazer uma coisa aqui, que eu quero que vocês enxerguem aqui. Eu vou fazer pontilhadinho aqui, gente, um retângulo. Só para mostrar uma ideia aqui pra gente. Gente, vejam uma coisa aqui, por favor. Se eu for pensar no retângulo, mas não copia, isso aqui não é a base? Isso aqui é o quê? A altura. Só que vocês vão reparar, é impressão minha ou a base coincide com a diagonal maior aqui?
Não é o mesmo comprimento aqui, gente? Sim. A altura não é a mesma altura aqui, não é o mesmo comprimento da diagonal menor? É. Então reparem que, para eu calcular a área desse retângulo, ao invés de chamar base vezes altura, eu podia botar diagonal maior vezes diagonal menor. Concordam que seria base vezes altura? Sim. Mas reparem uma coisa agora aqui, por favor. Quanto que esse retângulo aqui representa da minha figura inteira? Vamos contar uma coisa? Quantos desses triângulos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o losango tem quantos desses? Não é a metade? Então, se eu quero fazer a área de um losango, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar como se fosse base vezes altura, mas vou dividir por quê, gente? Por 2. Por isso que a área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Certo? Então, anotem isso, não sei se já está apontadinho na figura, mas eu queria que vocês entendessem. É importante que a gente entenda isso. Muito bem. Só mais um pouquinho a gente já vai para as listas, para a lista e vamos começar a resolver as questões. Fechou, gente, até aí? A próxima figura, o que nós temos aí? Um trapézio. O que é um trapézio? É um retângulo excêntrico. Então olhem para cá, por favor. Esse trapézio do desenho de vocês é dessa forma aqui, né? É, só que ele é mais esticadinho para cá, mas tudo bem. Olhem aqui, gente, por favor. Eu falava para vocês que as figuras planas, todas elas a gente tem que ter um esquadro, não tem base vezes o quê? Altura. Só que eu quero que vocês observem uma coisa. No caso do trapézio, como ele é um retângulo excêntrico, e detalhe, eu posso ter esse tipo de trapézio, eu posso ter um trapézio assim também é trapézio, beleza? Esse aqui é chamado trapézio retângulo, porque um dos lados tem um ângulo reto. Esse daqui não, ó, os ângulos da base aqui não são retos, mas é trapézio igual, certo, minha gente? Muito bem. Ok, então o que é a característica de um trapézio? A característica é a seguinte: essa base aqui de baixo é o mesmo comprimento dessa base aqui de cima? Não, diferente do retângulo. Olha um retângulo aqui, a base de baixo é a mesma de cima? É, o trapézio perdeu isso. Mas a área ainda é o que? Base vezes altura. Então eu quero que vocês vejam uma coisa. Esse segmento aqui não é altura, gente? E esse daqui também é altura, né? Então aqui eu vou chamar de altura. Só que como a gente tem duas bases, uma é maior que a outra, a mesma coisa que as diagonais. A base que é maior a gente chama de B maiúsculo. A base que é menor a gente chama de quê? B minúsculo. Então, o trapézio tem duas bases. Detalhe importante, gente, a forma como o trapézio se apresenta não precisa ser necessariamente daquele jeito. Olhem para esse daqui, meio que parece um vaso, né? Isso aqui é um trapézio? É um trapézio. Só que a base maior está onde? Em cima ou embaixo? Está em cima, não tem problema. Eventualmente uma banca inventa te mostrar uma figura assim. É trapézio? É, só que ele está em pé, mas é trapézio. Estão vendo aqui? Base, altura. Então eu tenho que enxergar a figura, não importa se ela está de ponta cabeça ou não. Certo, minha gente? Muito bem. Gente, base vezes altura, não é essa a fórmula? É, só que aí eu te pergunto uma coisa. Quando a gente não tem bases iguais, eu preciso fazer uma média. Então me diga uma coisa, por exemplo, lá no colégio, se tu tirou 6 numa prova e tu tirou 8 na outra prova, qual é a tua média? Como é que tu calcula a média? Eu somo as duas e divido por quanto? Por 2, porque são 2 elementos. O que eu vou fazer então aqui, gente? O que é a área de um trapézio? Eu somo as duas bases, divido por quê? Por 2, porque eu tenho que ter base, e multiplico pelo quê? Pela altura. Pronto. E aí a gente não vai esquecer mais do trapézio. Certo até aqui? Ok. Vamos pensar juntos aqui então, por favor. 2, 9, 5. Qual é a área desse trapézio? Quanto que é a base maior?
11. Como assim 11, professor? Da onde 11? Daqui até aqui mede quanto? 9. Mas tem toda a base? Precisa vir até onde? Mais quanto, gente? 2. Então a base, vamos lá. A base, área. Base maior é quanto? 11. Mais, quanto que é a base menor? Para eu dividir por 2. 7. Como assim 7? Sim. Daqui até aqui é 9. Se eu tirar esse pedacinho, vai dar quanto aqui? Daqui até aqui? 7. Não é o mesmo daqui, gente? Sim. Vezes a altura. Quanto que é a altura? 5. Então, entenderam, gente? Eu tenho que compreender a figura. Eu tenho que entender os seus elementos ali. E é muito comum a banca trazer dessa forma, né? Traz a figurinha, aparece. Né? Eu acho que nessa lista eu tenho poucas com figura, mas é muito comum a banca trazer figurinhas. Quanto é que vai dar aqui? Me ajudem, gente. Quanto é que dá 11 mais 7? 18 por 2 vezes quanto? 5. 45, se for metros aqui, portanto, metros quadrados. Já vamos treinar agora com as listagens. Estamos terminando já. Ok, minha gente? Beleza. Não, podem copiar. Só vou apagar aqui que não tem nada a ver com aquilo. Sim. Ali na 5 a resposta é menos ou é um traço? É menos? Menos? Uhum. Vamos fazer 1 menos o que... É porque a área do quadrado menos a área dos círculos. Porque ele quer a parte que sobrou depois do recorte. Ele tirou os 4 discos, não tirou? O que sobra? É isso que ele quer saber. Então é a área do quadrado menos a área dos 4 círculos. Muito bem. Turma, triângulos. Vamos falar rapidinho de triângulo aí. Triângulo é uma figura plana, então como qualquer outra, vai ter que ter o esquadro? Vai. Base vezes o quê? Altura. É isso que eu tenho que enxergar no triângulo, seja ele como for. Então, repare uma coisinha aqui, por favor. Qualquer triângulo, gente, qualquer triângulo. Primeiro, o que é um triângulo? É um polígono que tem quantos lados? 3. Muito bem. Gente, eu quero que vocês olhem uma coisa aqui. Vai ficar mais fácil a gente entender. Ângulo reto, olhem para cá. Essa figura aqui, ela é o quê? Um retângulo, né? Fica bem visível nessa figura que essa área aqui de baixo, ela representa quanto da área total aqui? É metade? É. Então, todo triângulo, por definição, o que é a área? Base vezes altura, dividido por quanto? Por 2. Só que esse daqui eu trouxe ele numa apresentação que fica muito visível isso. E aí não importa. Qualquer que seja triângulo, olha para esse triângulo aqui. Eu quero calcular a área dele. Onde é que está a base dele? É isso daqui. Onde é que é a altura dele? É isso aqui? Isso aqui é a altura? Não. Tem que ser o quê? Perpendicular. Aqui vai estar a altura dele. Base vezes altura dividido por quanto? Por 2. Nós temos que entender isso. A altura sempre é perpendicular à base. Olha o esquadro ali. Certo? Então não importa a forma que esse triângulo apareça para ti. A área dele vai ser o quê? Aquele segmento que é horizontal multiplicado por aquele que é vertical dividido por 2. Está resolvida a encrenca. Certo? Só que a gente tem, agora eu preciso chamar atenção para um detalhe. Então isso aí é no triângulo, olhem ali em cima, triângulos quaisquer. Beleza? A gente tem uma característica, gente, agora, tem uma facilidade, que é quando o triângulo é retângulo. E é isso que a banca está mostrando aí para vocês. Dêem uma olhada, por favor, nesse... Deixa eu ver como é que é o desenho que ele faz. Tá? Perfeito. Olhem para isso aqui. Certo? Está aqui meu triângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo cujo um dos ângulos é um ângulo reto. Não é todo o triângulo que vai ter, gente. Vejam, esse daqui não tem indicação de ângulo reto, então ele não é retângulo. Para ser triângulo retângulo, tem que ter indicação do ângulo reto. E aí eu quero que vocês vejam uma coisa aqui. Para eu calcular a área desse triângulo, eu teria que pensar no seguinte. Estão vendo que a base está aqui? E a altura está onde, gente?
Está aqui, certo? Só que eu não tenho essa medida, não tenho aquela. No entanto, observem aqui. Vamos supor que esse meu triângulo, ele tivesse esse indicativo aqui. Aqui é 6 e aqui é 8. E eu quero saber quanto que é a área dele. Então, reparem aqui, por favor. Eu poderia, usando Pitágoras aqui, eu até conseguiria descobrir quanto que é, já que isso aqui é a hipotenusa, tem relação métrica, que depois eu descobriria essa altura, só que não há necessidade pelo seguinte. Repare um detalhe, se eu pegasse esse meu triângulo aqui e deitasse ele para cá agora, eu não teria base e altura aqui? Ó? Então entenda uma coisa, sempre que tu tiver um triângulo retângulo, a base e a altura, tu podes encontrar nos dois o que, gente? Catetos. Isso aqui são os catetos, isso aqui é a hipotenusa, né? Então olhem pelo desenho de vocês aí. O que a banca indicou ali? Para vocês entenderem lá. Ela chama aqui embaixo de quanto? Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Olha o que ele define que é a área. É o B multiplicado pelo C dividido por quanto, gente? Por 2. Vocês entenderam? Então observem que se o triângulo for retângulo e eu tiver esses dois lados aqui, que são aqueles lados que o ângulo reto fica bem no meio, basta eu multiplicar eles e dividir por quanto? Por 2. Vai dar o mesmo resultado que se eu descobrisse quanto que é a hipotenusa, descobrisse a altura, fizesse A vezes H dividido por 2. Vai dar a mesma coisa. Então isso é para triângulo retângulo. Sempre que aparecer um triângulo retângulo, tem essa relação então. Entenderam todos? Tranquilo? Beleza. Triângulo é um pouquinho mais complicadinho, gente, porque tem vários. Agora, tem uma outra fórmula que vocês têm que decorar, que é para triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que possui os três lados iguais. Então, esse triângulo aqui, olha lá, lados iguais. E aí vocês têm que decorar. Não tem outro jeito. Eu podia mostrar para vocês. Aqui está a altura dele, ó. Gente, qual é a área de um triângulo equilátero? Olhem aí, por favor. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre quanto? Sobre 4. Essa vocês têm apontado aí. Essa é a fórmula para a área de um triângulo equilátero. Professor, mas me diga uma coisa, mas não é base vezes altura sobre 2? É, continua sendo base vezes altura sobre 2. Só que quando eu tenho, gente, o triângulo equilátero, acaba a fórmula vindo para cá. Mas o fundamento é o mesmo. Eu multipliquei a base pela altura e dividi por 2. É isso aí que vai dar. Só tem uma outra coisa que é importante que vocês anotem que não está aí. Algumas bancas, elas pedem para te determinar a altura do triângulo equilátero, a partir do lado. Ela te dá o lado e quer saber quanto que é a altura. E aí a altura é essa daqui, gente. É lado, raiz de 3 sobre 2. É uma outra formulazinha, acho que não está apontada aí. Então vocês acrescentem lá. Lado, raiz de 3 sobre 2. Isso é para a altura do triângulo equilátero. Muito bem. Já vamos ir para a lista. Só... Diga. Qual que é o risco da altura? Oi? É o risco do meio? Sim, a altura é perpendicular à base. Ó. Sempre perpendicular à base. Oi? Se tu for fazer, se for aplicar Pitágoras, aqui é lado, né? Aqui a altura, aqui é quanto? Lado sobre 2, que é a metade aqui. Aí tu fazendo Pitágoras aqui, isolando a ideia da altura, que tu descobriria que é essa fórmula aqui. Tá? É a partir do Pitágoras mesmo. Muito bem. Turma, agora é o seguinte. Última coisa que pode aparecer. A banca me traz uma figura que nem essa daqui, por favor. Atentem aí. Acho que é essa... Não, vocês têm também. Vejam se tem regra de Heron. Fórmula de Heron. Fórmula de Heron. Sim, sim. Vamos treinar um pouquinho a fórmula de Heron, porque não tem nenhuma questão na lista aí. O que é a fórmula de Heron? É algo do tipo assim. A banca me deu este triângulo aqui. Aqui mede 13, aqui mede 14 e aqui mede 15. E ela só me deu os lados. Então anotem esse triângulozinho aí, 13, 14 e 15, e a gente quer descobrir quanto que é a área desse triângulo.
atentem uma coisinha aqui, por favor. Já vamos esmiuçar essa fórmula aí. O Heron de Alexandria, esse era o nome dele. É o desocupado, como eu sempre digo, né? Não tinha o que fazer e criou. Parabéns a ele pelo desenvolvimento dessa fórmula aqui. Ela vai ser muito útil pelo seguinte. Gente, primeiro me refresca a memória. A área de um triângulo é o que mesmo? Base vezes altura. Quanto é que mede a base aqui? 15. Quanto é que mede a altura? Não sei. Não sei. E digo mais, não tem relação nenhuma que eu consiga estabelecer aqui para poder descobrir essa altura. Não existe. Por quê? Porque eu não sei quanto que mede esse ângulo, não sei quanto mede aquele, não sei esse daqui. Se fosse um triângulo retângulo aqui, eu saberia. Era fazer 14 vezes 13 por 2, mas não é. Então, quando a banca te der apenas os lados do triângulo, tu vai usar a fórmula do Heron. Como é que é a fórmula do Heron? A primeira coisa que eu preciso que vocês anotem, que não está anotadinho aí. O que é o P aqui, gente? P significa semiperímetro. Cuidem que não é perímetro, é a metade. Ok? Então anotem, P igual a semiperímetro do triângulo. P é semiperímetro do triângulo. E aí a gente vai calcular a área, então, pela fórmula do Heron. Olhem como é que é a formulazinha aí. A gente tem o seguinte. Raiz quadrada de P, P menos A, P menos B, P menos C. O que são A, B e C? São os lados do triângulo, não importa a ordem, A, B e C. Então eu quero definir o seguinte, que isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C, ok? Então aí a formulazinha para vocês. Vejam que ela não é difícil de decorar, gente, porque ela relaciona os lados e relaciona o semiperímetro. Primeiro vamos calcular o semiperímetro aqui comigo, por favor. O que significa semiperímetro? Tu vai somar os três lados e vai dividir por quanto, gente? Por 2, porque é a metade só. Vamos ver quanto que dá? 15 com 13, 28. 28 com 14. 42 dividido por 2 dá quanto? 21. E esse é o semiperímetro. Soma e divide por 2. É a metade. Semi-metade. Semiperímetro. Soma eles, divide por 2. Ok, minha gente? Vamos botar na fórmula agora. Como é que é a fórmula aqui? Quem é o meu P mesmo? 20 e 21 vezes. Agora eu vou fazer P menos A. O que eu vou fazer então? 21 menos quanto? Menos 15. Dá quanto? 6. 21 menos 14. 7. 21 menos 13. 8. Tudo vezes. O que eu teria que fazer agora aqui, gente? Bah, ninguém merece, né? Olha, eu tenho que multiplicar essa engronha toda e depois extrair o que, gente? A raiz quadrada daquilo lá. O resultado vai ser a área desse triângulo. Vou dar algumas facilidades aqui pra gente. Não só nesse caso. Qualquer número, gente, que tu tenhas que eventualmente extrair uma raiz, tem um jeito que é mais fácil de extrair. Funciona assim. A gente vai pegar cada um desses números aqui e vai escrevê-lo na forma decomposta. Por exemplo, se eu fosse decompor o 21, me diga uma multiplicação que dá 21, gente. 3 vezes 7. Então é porque ele dá por 3 e dá por 7. Entendem? É a forma decomposta. Então repare uma coisa. O 21 é 3 vezes quanto? 7. Isso facilita. Eu acho que eu nunca expliquei em outra aula, mas facilita muito para a gente extrair uma raiz. O que é o 6? Uma multiplicação que dá 6. 2 vezes 3. Professor, por que tu não vai usar 1 vezes 6? Porque aí não bastaria, gente. Eu tenho que trazer de tal modo que esses números que vão aparecer aqui são números primos. Beleza? O que é o 7? O 7 é o próprio 7 mesmo. E o que é o 8?
Quanto? 4. Tá, mas eu quero só número primo. Então 4 não é primo. Então eu vou pensar no quê? 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui dá 8? Dá. Então eu posso dizer também que é 2 ao cubo. Estão me entendendo? Poderia ser. O importante é isso, gente. Ó. Decompõe o 8 por 2. Estão me entendendo? Ó, aqui dá 1. Tipo isso. Então aqui eu posso botar, eu vou escrever. Não, mas eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. Já vou te explicar por que agora, como é que a gente vai fazer para facilitar isso aqui. É só pegar cada um dos numerozinhos, escrevê-lo na forma de um produto com número primo. 21 é 3 vezes 7, 6 é 2 vezes 3, o 7, como é primo, é o próprio 7, e o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Sabe o que a gente faz agora, gente? Para ficar bem fácil aqui, eu preciso que tu entendas uma coisa. Tem uma propriedade das raízes que é a seguinte: sempre que eu tiver uma raiz e eu tiver um número aqui dentro, reparem uma coisa, quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Reparem que se eu for decompor o 4, ele é 2 elevado ao quê, gente? Ao quadrado. Então observe uma coisa, sempre que eu tiver um número aqui, que o expoente coincide com o índice, esse número simplesmente está fora da raiz, ele cai fora. Estão vendo por que virou 2 aqui? Porque eu pude tirar eles dentro da raiz. Essa é a sacada. Então me ajudem aqui agora. Vamos juntar os expoentes aqui desses números para facilitar. O 3 aparece quantas vezes? 2. Então é 3 o que, gente? Ao quadrado. O 3 vai cair da raiz? Vai. Estão me entendendo? Essa é a ideia. Que aí eu não preciso multiplicar tudo isso, porque eu não tenho calculadora, gente. Vou multiplicar tudo isso, sabe-se lá quanto que vai dar, vou ter que extrair a raiz quadrada. Esse é o jeito mais fácil. Vejam, o 2 aqui aparece quantas vezes? Tá, mas eu não vou botar 2 na quarta. Então eu vou fazer assim, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Concordam comigo que isso aqui vai dar o 2 na quarta? Estão entendendo? Para eu poder tirar, cada um desses 2 vai sair fora. O 7, gente. Concluir tudo? Sim. Quem é que sai da raiz? Me ajudem lá. Esse 3 sai? Esse 2 sai? Esse outro 2? Também. E aquele 7? Também. É isso aí. Se fosse 2 na quarta, eu não poderia ficar. Poderia? Não, poderia. Só que aí a ideia é a seguinte: ele sai da raiz, só que o pedágio dele é passar por aqui e dividir pelo índice. Quanto é que dá 4 dividido por 2? Então esse 2 sai da raiz, mas ainda é elevado ao quadrado, que vai dar o 4. É a mesma coisa. Porque tu não vai multiplicar o 2 vezes 2 aqui, vai acabar dando 4. Então, gente, aqui dá 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 7 é quanto? 84. Quanto que é a área desse triângulo? 84. Professor, no início ali, se eu puder explicar de novo, eu entendi ali onde... O P? Não, ali a fórmula, sim, aplicar a fórmula... Tá, entender... Colocou 3 vezes 7 vezes 2... Eu decompo o número. Por exemplo, não tem 21? Então tu vai escrever esse número 21 utilizando uma multiplicação com 2 números primos. 3 vezes 7. Isso aqui é 21. 6 é 2 vezes 3. O 7 é o próprio 7 mesmo. E o que é o 8? 2 vezes 2 vezes 2. Porque aí fica mais fácil de eu... Isso serve, gente, para qualquer raiz que tu queiras. Lá pelas tantas, tu não sabe quanto que é a raiz, por exemplo, de 144. Ah, eu não sei. Então, uma das maneiras que tem, enfim, não faz parte dessa aula, mas eu acho que pode ser útil aqui, é decompor esse número e aí tu vai escrever aqui dentro da raiz, tu vai conseguir tirar. Querem ver? Acompanhem comigo. 144 dá por 2, gente? Dá quanto? E aí, dá por 2? Dá? E aí? 3, 3, 1. Então, observem aqui. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Esse 2 cai fora? Esse 2 cai fora? Aquele 3 cai fora? Quanto é que dá 2 vezes 2? 4 vezes 3, 12. Raiz quadrada de 144 é 12. Então é um jeito fácil de fazer. Basicamente para extrair a raiz. Para extrair raiz. É isso aí. Ok? Então essa é uma maneira. Se lá pelas tantas, você observa que na tua racionalização, na tua decomposição aqui, tivesse acontecido isso aqui. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Esse 2 cai fora?
Sim. O 3 cai fora? Não. O 5 cai? Cai. O 3 continua preso. 2 vezes 5 dá 10 raiz de 3. É porque não é um número inteiro, gente. Vai ser 10 raiz de 3. Entenderam? Então, aquele número que não tiver um expoente aqui 2 para poder tirar, ele continua preso lá dentro. Porque aí não era uma raiz inteira. Bom, muito bem. Turma, então, feito o Heron, agora a gente vê... Vamos fazer o seguinte, para a gente não perder mais tempo, vamos começar a resolver, não que seja perda de tempo, mas aí a gente já resolve algumas questões e daqui a pouco aí a gente volta ali para trazer, falta ainda o hexágono e o círculo. Vamos dar uma olhadinha numa. Todos estão com a lista aí consigo? Vou fazer uma primeira questão, vou começar com uma bem tranquilinha. A número, deixa eu ver, a número 7. Vamos dar uma olhadinha na 7 para iniciar, que é mais tranquilinha. Não. Sim? Não. Tire uma foto lá então. O hexágono, eu acho que ele não está aí, mas eu acrescento. Deu aqui, gente? Posso apagar aqui? Só aqui. Gente, desculpem a pressa, mas é para a gente poder ver realmente o máximo de questões, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa primeira aí, número 7. Vamos ver qual é a ideia. Vamos fazer juntos. A banca diz assim: a comunidade escolar resolveu fazer um cercado para a horta escolar utilizando arames lisos e bambus. A horta é retangular. Então, gente, uma coisa que ajuda muito a resolver questões de geometria é desenhar. A horta não é retangular? É. A forma, portanto, de um retângulo. Olha lá, desenha o teu retângulo. Professor, mas como é que eu vou desenhar um retângulo? Gente, a figura é meramente ilustrativa. Então, não importa como tu vais desenhar essa figura. Talvez um outro tenha feito o retângulo assim, mais em pé. Não tem problema nenhum. Como a figura é só ilustrativa, por que eu digo que ela é ilustrativa? Para a gente poder entender os elementos que vão aqui nesse meu retângulo, né? Isso aqui é a horta, beleza? Retangular, portanto. O que a banca me diz agora? Então, a horta é retangular, medindo 18 metros de largura por 45 metros de comprimento. Turma, o que é comprimento e o que é largura? Isso é totalmente relativo. Me diga uma coisa, o que lhes parece comprimento aqui nesse retângulo? A parte de baixo ou aquela lá? A base. Mas por que o comprimento é aqui? Por exemplo, se eu tenho um terreno, aqui está a rua, beleza? Eu diria que o comprimento do meu terreno é isso aqui ou isso aqui é a largura do meu terreno? É relativo, gente, vocês estão entendendo? Tanto faz, entendam isso, tanto faz largura ou comprimento, né? Agora, se a rua passasse por aqui, tu diria que isso aqui é o que, gente? A largura, mas é indiferente. Agora, cuide uma coisa muito importante, base e altura não. Se a banca fala em base, é um retângulo que tem base tanto, base é horizontal, altura é vertical, mas comprimento e largura é totalmente indiferente, certo? Vamos ter essa noção então aqui. Ok, agora, gente, ele fala 18 do que de largura e 45, ele não fala em comprimento, né? Só diz que é retangular e mede 18 por 40, 18 de largura. Então, pelo meu desenho, o que seria razoável? Botar onde o 18? Aqui ou lá? Botar lá, porque eu fiz menor. Então, uma questão, né, 18 e quanto aqui? 45. Entenderam a ideia? Simplesmente por isso. O que a banca quer que a gente veja? Vamos ver aqui. Como o arame dará 3 voltas completas ao redor da horta, a quantidade mínima de arame a ser comprada será... Então, observe. O que nos interessa calcular nessa figura? É a área ou é perímetro? É perímetro, porque é a cerca. É a volta. Então, vamos lá. Então, quanto que a gente vai precisar de arame, gente? Quantos comprimentos? Vou anotar aqui. Arame. O que eu vou calcular aqui? 45, aqui tem mais quanto? 45. Pode ser. Aqui tem 18, aqui tem mais. Tanto faz a forma como eu vou somar. Uma outra ideia que posso lhes passar é calcular o semiperímetro. Ó.
Quanto é que dá 45 com mais 18? 63. É só fazer 63 vezes 2, porque eu vou ter outros 63 ali do lado. Entenderam? Então a forma como tu vai somar é indiferente. Eu já vou anotar aqui. Vai dar quanto, portanto, gente? 126 metros. Mas aí eu te pergunto uma coisa. Para 126 metros, é tudo que eu preciso de arame ou eu preciso mais? 3 vezes. Mas por que 3 vezes? Porque eu vou dar 3 voltas. Isso aqui é uma volta. Olha lá, moeirãozinho, o outro moeirão. Olha isso. Uma, depois o quê? Uma segunda, depois uma terceira. Em cada uma delas, quanto, gente? 126. Então, 126 vezes 3, 378 metros. Gente, a continha de vezes aqui tranquilo, né? Desculpem, acabei fazendo rapidinho ali. 3 vezes 6, 18, sobe 1, né? Assim por diante. Entenderam? Tranquilinha? Bem tranquilinha? Muito bem. Vamos adiante. Agora eu quero que a gente veja a questão número... Vamos ver? 1. Vamos dar uma olhadinha na 1. Nós vamos resolver algumas, gente, não vamos ver todas. Vamos ver algumas, ficarão outras para casa, né? Então vamos dar uma olhadinha na 1 juntos. Vamos vendo? Um triângulo apresenta uma base de 10 centímetros. Um retângulo. Então vamos lá, gente. Retângulo. Vou desenhá-lo desse jeito. Retângulo. O que a banca me diz? A base é o quê? 10. Aonde que é base? Tanto faz botar aqui ou aqui? Não. Base é onde? É embaixo. Não esquecer disso. Base é embaixo. Base, gente. A base, o chão, né? Base. 10 centímetros. Isso. E a banca me diz o seguinte agora. E 10%, vou anotar aqui. 10% de sua área corresponde a quanto? A 50 centímetros quadrados. Ela me disse isso. A base dele é 10 centímetros. E 10% da área desse retângulo corresponde a 50 centímetros quadrados. A pergunta da banca certamente é quanto é a sua altura. Quer saber quanto que é a altura. Gente, observe uma coisa aqui, por favor. Para eu poder definir a altura aqui desse meu retângulo, naturalmente que eu tenho que ter com base 10% ou eu tenho que ter toda a área aqui? Toda. Quando eu calculo, entendam o seguinte, a informação que eu tenho é 10, mas serve 10%? Não. O que eu tenho que ter? A área inteira. Então é uma questão que envolve porcentagem, mas é uma porcentagem muito tranquila de ser feita. Eu digo uma coisa, o que é 10% de algo? Não é a 10ª parte? Se a 10ª parte deu 50, quanto que é a área, gente? 10 vezes isso. Compreendem que dá para fazer de cabeça? Então a área do retângulo é de quanto, gente? 500 centímetros quadrados. Todos entendem? Senão eu explico de uma outra forma. Embora a aula não seja de porcentagem agora, mas eu estou mostrando de uma maneira bem fácil. Porque, na verdade, a banca, ela ainda que tenha trazido isso, mas o nosso foco é geoplano, então ela não quis complicar demais. Certo, gente? 500 centímetros quadrados. Gente, vejam agora. A partir do 500, o que eu tenho que entender? A área de um retângulo não é base vezes altura? Então a jogada é a seguinte. Por quanto que eu multiplico esse 10, qual é o valor que 10 vezes ele vai me dar quanto? 500. Quanto que é, portanto? 50. De cabeça. Ou poderia, se for botar no papel, seria assim. A área é igual ao que mesmo, gente? Base vezes altura. Não é isso? Eu sei quanto que é a área. Quanto que é a área mesmo? 500.
Quanto que é a base? 10. Quanto que é a altura? Não sei. Não sei. O H tá ali. Claro que a gente já sabe. Então, para eu isolar esse H, e não tem problema nenhum que ele esteja aqui desse lado, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aquele 500 e esse 10 que está multiplicando passa para lá fazendo o que, gente? Dividindo. Quanto é que dá 500 por 10? Portanto, 50. Essa é a altura. Observem o seguinte. Gente, a minha figura ficou totalmente sem jeito, né? Porque olha isso aqui. Isso aqui é 10, aquele é 50. Não faz nenhum sentido, né? Concordam? Como que aquilo lá é maior, né? Mas reparem que a figura é só ilustrativa. Ela impediu de eu conseguir determinar que era 50? Não. Na prática, essa figura aqui, se for fazê-la de maneira correta, ela seria assim. Concordam comigo? 10 por quanto? Por 50. Mas não tem problema que seja assim. A figura meramente ilustrativa. Todos entenderam? Tranquilinho? Muito bem. Vamos adiante. Vamos ver. Vai? A 6? Pode ser, mas daqui a pouquinho a gente olha. Eu quero que a gente dê uma olhada na número, deixe-me ver, a número 16. Dê uma olhadinha, vão dando uma olhadinha na 16. Depois a gente pode ver a 6. Eu tenho certeza que não conseguiu. Está meio apagadinho, né? Eu leio aqui para vocês. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio. Observe que a banca, ela traz o desenho, ela mostra inclusive onde é o lado que é o rio. Cada rolo de tela que será comprado contém 48 metros de comprimento. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno. Então a ideia aqui, gente, é perímetro. Ainda que a gente não vá definir o perímetro, porque tem uma parte aqui que é o rio, né? Mas a ideia é fazer o que aqui? É somar toda essa extensão onde vai a tela, saber quantos metros a gente vai ter. Chegaram a somar? Vamos ver quanto que vai dar? 352, é isso? Vamos ver aqui. Eu posso juntar 81 com mais 81, dá 162, com mais 190. Então, 352 metros. Eu preciso de 352 metros de tela. Falei lá na ferragem. O rolo, aí o cara vai dizer, olha, os rolos que eu tenho aqui tem quanto, gente? 48 metros. O que eu faço para descobrir quantos rolos eu vou precisar? Qual é a ideia? Eu vou dividir. Eu vou pegar os 352 metros e vou dividir em pedaços de quanto, gente? De 48, para eu descobrir quantos pedaços desses de 48 eu necessito para poder colocar tela nos 352 metros.
Todos compreendem? Eu vou dividir. É uma ideia intuitiva isso, né? Vamos lá. Gente, 48 em 35 não dá. Portanto, eu vejo agora quantas casas aqui. 3. Eu vou ter que testar quantas vezes o 48 para mais se aproximar ou chegar no 352. Aqui não tem outro jeito, é tentativa mesmo, vai testando. 4 vezes, dá mais, né? Dá 8 vezes? No algoritmo mesmo aqui é 7. 8 passa, não passa? Então 7. Não, para fazer a conta, eu estou fazendo a conta. 7? Vamos testar. 48 vezes 7 dá quanto? 55. 336. Se eu botar mais 48, não passa ali? Passa. Então vai ser quanto aqui, gente? 7. E aí vai dar 336. 12. Todo mundo lembra? Ó, o 2 não tira 6. Pede emprestado. 12 menos 6 dá 6. O 5 emprestou, vira 4. 4 menos 3 dá 1. E aqui dá 0. Eu preciso só que a gente compreenda uma coisa agora. O que esse algoritmo aqui está me mostrando? Que, gente, se eu comprar 7 rolos, cada um deles com 48, eu vou conseguir cobrir 336 metros, certo? E aí me diga uma coisa, vou começar a esticar os meus rolos ali, com 7 rolos, eu consigo completar tudo ou fica faltando um pedaço? A pergunta era qual a quantidade o quê? Mínima. 7 dá, gente? Não. Terão que ser necessários quantos? 8. Ah, professor, mas vai sobrar. Tudo bem, não há problema que sobre. O que não pode é o quê, gente? Faltar. Por que eu tenho certeza disso? Porque a pergunta não é quantos rolos, e sim quantos rolos é a quantidade o quê? Mínima. Então, entenderam todos, gente? 7 mais 1, portanto, 8 rolos para eu poder. Então, interessante a gente observar o seguinte, que quando a gente olha no algoritmo da divisão, isso aqui chama o quê, gente? Resto. E resto me dá uma ideia que é aquilo que restou, mas nesse caso o resto é justamente o que falta aqui, né? Entendem? Então, vai sobrar, né? tudo bem, sobrar não há problema. Vai sobrar, não, né? Sim. Qual é a quantidade mínima de rolos? 8. Porque 7 eu não vou dar conta. Entende? Muito bem. Agora, dependendo, poderia ser uma questão em... Aqui, atentem comigo. Se porventura, ao botar o número 7 aqui, eu tivesse obtido o resto 0 aqui, seriam quantos rolos? Aí seria o 7 mesmo, porque eu consegui totalmente. Mas sobrou 1 aqui, teria que ser 1 a mais. Com 7 não dou conta. Muito bem. Vamos, mais uma? Tá ficando legal. Agora eu quero que a gente veja a número 4. Vamos dando uma olhadinha na 4. A 4 é um pouquinho mais bem elaborada. Vão lendo com cuidado e a gente vai conversando aí. Vamos dar uma olhadinha juntos? A banca me diz assim, a avaliação do número de pessoas em eventos públicos costuma ser feita considerando a concentração de um número máximo de 4 pessoas por metro quadrado. Gente, então em grandes aglomerações, a recomendação de qualquer secretaria de turismo que cuide desse tipo de coisa é de 4 pessoas por metro quadrado. Só que eu já fui em evento assim que tinha 15 pessoas no metro quadrado. Deve ser exprimido, né? Mas é 4. Imagina, o que é 4 pessoas por metro quadrado? Imagina que no chão um quadrado que tem 1 metro por 1 metro. Quantas pessoas ali dentro? 4. Tipo isso. Essa é a ideia. Beleza? Muito bem. 4 pessoas por metro quadrado. Segundo esse critério, em uma área ao ar livre, com a forma da figura abaixo, aqui está a figura, em que, atentem que todos os elementos são importantes. A, B e C
são o que, gente? Quadrados. Então olha para cá, essa figura é quadrada. Essa é quadrada? É. Essa é quadrada? É. Elas têm o mesmo lado aqui? Não é a mesma medida de lado, mas todas elas são quadradas. Muito bem. Detalhe, e ele diz ainda que o perímetro de A e B são respectivamente 16 metros e 40 metros. E somente a região D é destinada ao público. Então as pessoas, elas vão ficar concentradas aqui na região D. Lembrando que, atentem bem, em cada 1 metro quadrado, a recomendação é que tenha no máximo quantas pessoas? 4. Então o que eu preciso apurar? Eu tenho que descobrir qual é, gente, a área da região D. Porque aí, deu tantos metros quadrados. Eu vou pegar essa quantidade e vou multiplicar por quanto? Por 4. Porque se vocês verem a pergunta que ele quer saber quantas pessoas poderão estar aglomeradas lá então. Gente, mas como é que eu vou chegar nessas medidas da figura D? Eu quero... aqui embaixo tem um indicativo, não tem? Quanto que é esse indicativo aqui? 50. Tá, então, desde aquela ponta lá, que começa com o quadrado C, depois pegando mais esse pedaço aqui da figura D, e reparem que eles estão encostados um no outro, eu tenho 50 metros. Mas como é que eu vou fazer para poder descobrir? Eu tenho que descobrir quanto que é esta medida e esta medida. Detalhe, me diga uma coisa, eu quero chamar a atenção. Essa figura é quadrado ou é retângulo? Sim, a D. A banca falou alguma coisa? Não, não falou. Então, pode ser retângulo? Pode ser quadrado? Pode. E eu quero chamar a atenção. Gente, eu já vi questões em que a banca mostra isso aqui para ti e diz assim, o quadrado a seguir, ninguém merece. Mas fazem para te confundir. Porque a figura é só ilustrativa. O importante é ela ter dito o quê? Que aquilo ali é o quê, gente? O quadrado. E ela faz isso para te confundir, é normal. Faz parte do processo, né? Certo? Então, tomar cuidado. Então, A, B e C são quadrados. A figura D, antes de eu calcular as medidas aqui, eu não sei se ela é quadrado ou é retângulo. Beleza? Vamos adiante, então. Gente, como é que eu vou fazer? Reparem, por favor. Para eu poder concluir isso aqui, eu tenho como descobrir quanto que é isso aqui? Eu tenho. Isso aqui não é a figura B? Olhem aí qual é o perímetro da B. 40. Concordam? E o que é perímetro? Não é a volta inteira? Então, se é 40 a volta inteira, quanto é que tem esse ladinho aqui? 10. Eu dividi por 4, concordam? Então, daqui até aqui tem quanto? 10. Mas aí eu preciso, para poder descobrir a C, que eu sei que também é um quadrado, eu tenho que descobrir esse pedaço. Onde é que eu vou descobrir isso? Ele falou do perímetro da A, não falou? Quanto que é o perímetro da A? 16. Se o perímetro da A é 16, quanto é que mede esse pedacinho aqui, gente? 4. Não vou nem anotar aqui, porque o que eu quero é chegar nessa figura. Claro que eu podia, 4, 10, estão entendendo? Mas o importante é isso. Me diga uma coisa, a figura C tem quanto dali até aqui, gente? 14. E quanto que ela vai ter, portanto, daqui até aqui? 14. Também é 14? Por que eu posso saber disso? Porque ela me disse que também é um quadrado. Então eu descobri quanto que tem a altura aqui. A altura dessa figura tem quanto? 24. Mas eu preciso descobrir aqui. Quanto é que mede aqui, gente? Daqui até aqui são... E de lá até aqui, 50. O que eu faço? 50 menos 14, portanto, 36. Descobrimos. A figura é retangular ou é quadrada? É retangular. Agora eu sei que é retangular. Ok. Feito até aí, agora eu dou um minutinho e deixo com vocês. O que a gente precisa apurar agora, gente? A área. E a área de um retângulo é o que? Base vezes a altura. E depois fazer o quê? Pegar essa área e fazer o que? Vezes 4. Porque em cada 1 metro quadrado, 4 pessoas. Não errem as continhas agora e concluam. Bem bolada essa questão. Gostei dela. Achei interessante. Então agora tem que fazer o 36 vezes 24.
Vamos fazer então aqui. Todo mundo enxerga aqui, gente? Ou tá muito... Não, está muito embaixo. Ó. Deixa eu fazer lá na ponta. Aqui, ó. 36 vezes 24. 24 vai 2. 14, 12 vai 1, 7, 8, 864, é isso? Então, gente, a figura tem 864 desses daqui, que são metros quadrados. Dá 864 metros quadrados. Quantas pessoas em cada um desses 864? 4. Então, eu vou fazer 864 vezes 16, vai 1, 24, 1, 25, vai 2, 3, 456, o quê? Pessoas. É o recomendado, então, a quantia máxima de pessoas, 3.456. Beleza, letra E. Vamos mais uma? A número 10. Dei uma olhadinha na 10. Não esqueci da 6, amigo. Depois a gente vai. Então, vamos dar uma olhadinha na 10. Tá errado, não. Oi? Aonde? Na 6. Comprimento é igual ao quíntuplo da largura. É isso? Deixa eu ver. Pode pensar assim, quer ver? O comprimento é o quíntuplo, é isso? Então eu tenho um comprimento. É um retângulo, né? Oi? Não, É um retângulo. Se um retângulo. Ah, tá, de repente foi isso. faz sentido. Ok, um retângulo. Sim, eu estava multiplicando por 2. Ah, tá. Por 2. Não, é retângulo. Tá? E a área é quanto? 80. O que daria pra gente ver aqui é o seguinte. É 1 para 5 aqui, né? Deixa eu ver uma coisa. Qual a melhor conta aqui de fazer? Vamos ver a 10 então? Estão vendo? É um cercado para ratos no laboratório. Nós temos 12 metros de tela de arame. Para um dos lados será aproveitada a parede do fundo da sala. Reparem que essa daqui a banca não trouxe a figura. Então eu é que vou ter que desenhar. Mas eu sei que a figura é que forma? É quadrado ou é retangular? Retangular. Então vamos lá. Então eu vou imaginar que ela é desse jeito aqui. Gente, aqui ó, aqui está o rolo lá de tela, beleza? A altura da tela não é relevante. O importante é o seguinte: se eu abrir esse rolo aqui, eu tenho quantos metros aqui de rolo, gente? Tenho 12. Vocês entendem que é o comprimento, a largura, a altura dela não interessa. Abrir ela tem 12 metros de tela. E eu quero botar 12 metros no entorno desse... O que é isso aqui para ratos? Né? Um cercado para ratos. Para um dos lados a gente vai aproveitar a parede do fundo da sala, de modo a fazer o cercado com um formato retangular, usando os 12 metros de tela para formar os outros 3 lados. Mas ela tem que definir alguma coisa. Se a parede é assim, se a parede a ser usada tem 8 metros, o que é essa parede a ser usada que ela fala, gente? É a parede que, na verdade, não vai tela, seria isso, né? Eu vou imaginar que a parede, portanto, é essa daqui, acho que fica melhor. Portanto, tem quanto aqui essa parede? 8. Lá não vai tela. Concorda comigo? Tá, mas me diga uma coisa. Se a figura é um retângulo e lá eu tenho 8, quanto é que tem aqui? 8. Tem que ter 8. E eu tenho quantos metros de tela? 12. Se eu for colocar tela, gente, atentem aqui, por favor. Onde vai tela? Não é nesse espaço aqui? Então, só nessa parte frontal, eu já vou gastar quantos dos 12 aqui? 8. Quantos metros eu ainda tenho? 4. Que eu tenho que distribuir igualmente entre os lados, afinal é um retângulo. Quanto que mede esse lado aqui, portanto? 2. Então, vai 2 metros aqui, 2 metros ali. Muito bem. O que a banca quer saber? A área? Qual vai ser a área para esse cercado, então? Ora, como todo retângulo, né, gente? Olha aqui, ó. Base vezes altura. Ele falou que vai ser do lado 12, sim, tá ali, ó. Sim, os 12 estão aqui. Só na frente vai quanto? A 8.
mas não tem 12. Dividir, porque repare, poderia ser, por exemplo, gente, assim. Aqui, quer ver? Ó? Deixa eu lhes mostrar aqui. Aqui eu vou usar 8. Faria sentido se a minha figura fosse assim, por exemplo? Não, porque é retângulo, né? Então eu sei que se eu já usei 8, eu vou distribuir esse restante, esses 4 metros restantes, em 2 lados que necessariamente tem que ser iguais. Por isso que eu vou dividir o 4 por 2. Muito bem. Gente, a área aqui então é quanto agora? Base vezes altura. Uma coisa que é importante, não sei se alguém confunde, mas tomem cuidado com o seguinte. Naturalmente que eu tenho um indicativo de 2 aqui e 2 lá, para poder fechar os 12. Mas quando eu penso em área agora, eu tenho que calcular o quê? Base. Quanto que é a base? 8. Quanto que é a altura? 2. Então eu vou fazer 8 vezes 2. Vocês entendam, esse 2 que está indicado aqui e lá, serve apenas para eu entender que a altura do retângulo é 2. Portanto, aqui vai dar quanto, gente? 16 metros quadrados. Essa é a área, portanto, desse cercado. Letra D. O que lhes parece essa? Mais fácil? Tranquilinha? Pessoal de casa, não sei se... Enfim, espero que estejam acompanhando bem. Eu preciso falar agora de círculo. Vamos voltar lá na nossa listinha, que eu preciso falar das figuras faltantes ainda. Ok, minha gente? Vamos voltar lá então? Voltem lá no formulário de vocês. Tem uma coisa que aparece muito, que as bancas cobram, são círculos. E aí a gente precisa lembrar das formulazinhas do círculo também. Gente, voltando lá no material de vocês, até onde que nós tínhamos ido? Até o Heron. Eu vou precisar que vocês acrescentem agora, não tem nessa lista, mas uma figura que eventualmente aparece, que é chamada hexágono. Hexa vem de 6. Ok? Gono vem de ângulos, então é uma figura que tem 6 ângulos e, portanto, 6 lados. Hexágono. A natureza é perfeita. Eu ia comentar com... Quem aqui já pegou comeu mel, não comeu mel, mas viu os favinhos lá? Não tem a forma do que, gente? De um hexágono, perfeito. Né? Hexágono. Então isso é hexágono. O que é um hexágono, portanto? É uma figura que tem 6 lados iguais. Mesma... Olha isso, eu consegui fazer. Achei que não ia, mas consegui. Ó, esse é igual a esse, que 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 é igual a aquele. Hexágono. 6 lados iguais. É muito bacana. Vocês já devem ter visto, enfim, mas é incrível como é perfeito, né? Aqui, ali, aqui. Os favinhos lá. Fica perfeito assim a junção deles, né? A gente usa, agora me recordei, vocês lembram de química orgânica? Tem um que, eu acho que se usa eu estou tentando lembrar, acho que isso aqui aparece em química orgânica em algum momento também. É? Tem. Aham, isso aí. Lembrava de algo. Gente, vamos lá. O que eu quero que vocês observem aqui? Façam esse fechamento aqui. Ó, cruzem essas linhazinhas e aí eu preciso que vocês enxerguem uma coisa aqui. A gente vai ter perfeitamente quantos triângulozinhos aqui dentro? 6. Todo hexágono é assim. Essa figura, gente, ela é chamada um hexágono regular. O regular é aquele que tem os 6 lados iguais. As bancas sempre vão te cobrar hexágono regular, viu? Existe hexágono irregular, mas não é o favinho de mel lá. Beleza? O que eu quero que vocês observem aqui? Olha a regularidade que a gente tem. Aqui não é lado? Aqui também é lado. Beleza? Tudo igual. E aí a gente vai observar o seguinte, que aqui também é lado e aqui também é lado. Ou seja, é a mesma medida, gente. Todos os segmentos aqui dentro têm a mesma medida. Então eu quero chamar atenção para um detalhe. Atentem a esse triângulo aqui. Ele não é um triângulo equilátero? E a gente sabe a área de um triângulo equilátero? Lembra da fórmula? A gente sabe. Para o hexágono, basta eu fazer quantas vezes a área desse triângulo equilátero, gente? 6. Então é 6 vezes o quê? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E
pode botar os 6 junto aqui, não tem problema nenhum. Isso é a área de um hexágono. É 6 áreas de triângulo equilátero. Muito bem. Ok? Beleza. Hexágono. Feito. Última figurinha agora é o círculo. Muito bem. Gente, vocês têm o círculo bem lá em cima, na figura da direita, na terceira coluna ali. A banca indica assim. Não tem problema, não tem galho nenhum. Seguinte, o que é um círculo? Um círculo é uma figura plana, então essa figura que eu recorto, ela é plana, portanto é um círculo. Esse conjunto de pontos aqui na volta chama-se circunferência. Então o círculo é a figura. Esse conjunto de pontos aqui em toda a borda chama-se, como é que é mesmo? Circunferência. Muito bem. Ok. Lá na geometria analítica a gente estuda a equação da circunferência, enfim, só para te lembrar esse nome, então, circunferência. Os elementos de um círculo. O que é um círculo, gente? É uma figura que tem um ponto central, e se esse ponto é central, qual é a ideia? É a de que a distância dele até qualquer um dos pontos dessa circunferência é sempre a mesma. Beleza? Então, é o raio, o aro de uma bicicleta, da roda da bicicleta. Gente, isso aqui chama-se de raio. Então, essa medida é raio. O círculo tem um raio. Ok? Beleza. Uma outra coisa que é importante que você entenda. Tem um outro tipo, o círculo ele tem alguns elementos, ele tem corda, e o que é uma corda? É um ponto que vai, qualquer segmento que vai de um ponto da circunferência até outro, não precisa copiar. Isso aqui é o que a gente chama de uma corda. Isso aqui é uma corda na circunferência. Aqui eu tenho outra corda. Beleza. Só que tem uma corda que é especial aqui, que é a seguinte, é uma corda que parte de um lado da circunferência e vai até o outro lado, passando pelo centro. Essa corda aqui é chamada diâmetro. Não importa onde ela esteja. Olhem aqui. Aqui, gente. Passa pelo centro? Passa. Vai de um ponto até o outro? Passa. Isso aqui é o quê? É o diâmetro. Essa é a ideia de diâmetro, então. Certito? Até aqui? Beleza. O que é muito importante que a gente observe aqui? Gente, olhem para cá, por favor. A medida do raio, ela representa quanto do diâmetro? Metade. Ou eu poderia dizer que o diâmetro é 2 vezes o raio. Muito bem, isso é importante. Ok, o que a gente precisa? Área e tem um outro elemento que não está apontado aí, eu quero que vocês anotem, que é o C maiúsculo, que coincide com essa letrinha C aqui, mas não é isso. Se usa a mesma letra. O C quer dizer, gente, o comprimento da circunferência. Imagine o seguinte, é como se eu pegasse, cortasse aqui e fizesse o que com essa circunferência aqui, ó? Esticasse. Eu estiquei a circunferência aqui. Então é a formulazinha do comprimento da circunferência. E isso aqui é a área. Ok? Você já tem a área aí. Qual é a área? Π R ao quadrado. Então essa é a área de um círculo. Π raio ao quadrado. E o comprimento da circunferência é 2 francesinhos. Como assim, professor? Sabe aquele nome Jean-Pierre? Já ouviram falar do Pierre aqui? 2 Pierre. Beleza, minha gente. Não preciso nem falar que tem que decorar, gente. Tem que decorar. Tem que decorar. Oi? Aquele pontilhado circunferência. Assim, a volta inteira é circunferência. Não, pontilhado é... Não, era só para eu fiz a marcação. Aonde? Oh, desculpe. Ah, o C? Não, desculpe. Tem toda a circunferência, não tem o pontilhado que você falou? Não, o
pontilhado são os pontos, na verdade. Que eu estava falando, são os pontos que compõem a circunferência. Uma série de pontos que mas a gente faz contínuo aqui, não faz pontilhadinho, faz só para entender que esse conjunto de pontos que ficam à mesma distância do centro, a gente chama de circunferência. Muito bem. Gente, então observe uma coisa aqui. Lá perto da minha casa tem uma praça. É uma pracinha circular. E ela tem 50 metros de raio. Eu quero, todo dia eu dou 10 voltas em torno dessa praça, pela calçada que fica aqui. Quantos metros eu caminho? Eu tenho como determinar? Tenho. Eu estou querendo calcular, é a área ou é o comprimento da circunferência? É o comprimento. É como se eu cortasse aqui e esticasse. Então, como é que vai ficar a minha conta? Olha lá. O que é o comprimento? É 2 vezes quem? O π. O π, por definição, a gente define, mas eu vou usar só 3 agora aqui por um arredondamento. 3, esse é o π. Vezes o raio, que é quanto? 50. Quanto é que vai dar aqui, gente? 300 metros. Então, reparem que, claro, aproximadamente, porque o π é um número que tem infinitas casas. Então, se eu der essa volta aqui, é como se eu esticasse e o comprimento dela vai ser quanto, gente? 300 metros, uma volta. Essa é a ideia. Então, é para isso que serve o comprimento da circunferência. Então, nós temos como definir. Eu vi uma prova falando sobre isso aí agora com rede de basquete, para tirar a volta que a rede de basquete que é o aro, né? Está lá o aro, né? Ali. bem bolada mesmo a questão. Essa ideia, né? Muito bem, a tabela ali do basquete. Ok. Turma, agora me diga uma coisa. Se nessa mesma praça aqui, eles inventassem agora vamos fazer um monumento lá todo gramado. Querem botar grama nisso aqui. Aí o que a gente vai estar calculando? É o comprimento? Não, aí é o quê? É a área, eu quero saber quantos metros quadrados. Professor, mas se ela é circular, assim, eu tenho como definir? Tem. Alguém lá na antiguidade definiu isso já. Como é que vai ser a área, gente? Π, vamos definir o π como 3? Vezes o quê? O raio ao quê, gente? Ao quadrado. Não pode esquecer que o raio tem que ir ao quadrado. Agora, quando é comprimento da circunferência, é o raio purinho aqui. Aqui, vai dar 3 vezes 50 vezes 50, fazer rapidinho, dá 2.500. E aí vai dar quanto aqui, gente? 7.500 o quê? Metros quadrados de grama. Vou ter que botar para... A gente fica pensando, professor, mas é tanto assim? Se é um raio só de 50 metros, vai ser 7.500 metros quadrados. Sim, 7.500 metros quadrados. É um monte. O que são os metros quadrados? São aqueles, lembram que a gente mostrou na outra figurinha ali? Exatamente os quadradinhos aqueles que caberia 4 pessoas. São 7.500 metros quadrados. Muito bem. E por aproximação, gente, porque sempre que a gente calcula essas figuras circulares, é importante que vocês entendam que a gente nunca consegue chegar num resultado exato. Porque o π, ele é um número irracional e ele é um número que possui infinitas casas. A gente decora 3.14, né? Só que se for ver no Google lá, ou numa calculadora científica, é isso aqui. 3, 14, 15, 9, 2, 65, 35, 9, 8, não sei o que lá. Infinitas casas. Então é um número que, se eu uso ele só até aqui, eu botei todo ele? Não. Ah, se eu uso com 3 casas, eu vou usar todo ele? Não. A gente nunca vai chegar no valor exato. Chega no valor aproximado. Certo? Muito bem. Então, feito isso, agora vamos resolver uma questão com círculo. Deixa eu ver aqui a número. A 5 ela tem círculo, mas na aula de ontem eu mostrei uma outra que tinha círculo, mas não era dessa lista, eu acho. Não. Vamos fazer a 5 agora então, por favor. Questão número 5. Deixa eu fazer mais direitinho. Vamos lá.
Encostadinho aqui, encostadinho. Ok. Turma, vamos ler? De uma chapa quadrada de papelão, recortam-se 4 discos, conforme indicado na figura. Se a medida do diâmetro dos círculos é 10 centímetros, qual é a área em centímetros quadrados não aproveitada da chapa? Então, repare um detalhe. A minha chapa está aqui. Isso aqui é o quê? Retangular ou é quadrado? Quadrado. Sabemos que é um quadrado. A banca diz que é um quadrado. Eu vou recortar esses 4 discos. Se eu recortar esses 4 discos, o que ainda vai sobrar da chapa de papelão? Esse pessoal, essa parte aqui que eu marquei em azul. Concorda comigo? É o que sobra. É isso que a banca quer que eu calcule. Quanto que vai sobrar? Então, gente, reparem uma coisa. Professor, mas como é que eu vou calcular? Reparem, por exemplo, esse pedacinho aqui da ponta, me parece que é uma coisa assim, né? Concordam que é uma coisinha assim? Mas como é que eu vou calcular isso? Tem um jeito, tem uma fórmula para isso? Não tem, de fato, uma fórmula pronta, não tem. O que tem aqui é o seguinte, é um raciocínio que a gente vai aplicar e ele é relativamente simples, eu diria absolutamente simples. Gente, veja uma coisa aqui. Se eu quero descobrir quanto que é a área que está de azul aqui, eu poderia pensar no seguinte. Eu preciso que vocês enxerguem o seguinte. Tem 2 tipos de figura, a gente chama de figura composta. Quais são as figuras que aparecem nesse desenho aqui? Tem quadrado? Sim. Tem círculo? Sim. Tem. Então são 2, quadrado e círculo. Para eu descobrir essa medida, basta eu fazer a medida da figura mais exterior. Qual é a figura mais exterior? Quadrado. E subtrair o que depois, gente? A área dos círculos. Porque se eu tirar essa área aqui dos círculos, o que vai sobrar? Vai sobrar justamente essa área. Reparem, então a ideia vai ser o que aqui pra gente? Calcula a área do que primeiro, gente? Do quadrado. Depois, olha o que eu vou fazer aqui. A ideia aqui, gente, eu estou somando ou eu estou diminuindo? Eu estou diminuindo, eu estou apagando a área do que? Dos 4 círculos. Olha o que vai sobrar. Vai sobrar o que me interessa. Beleza? Então vamos lá. A área que me interessa vai ser composta da área do quadrado menos a área do que, gente? Dos círculos. Mas é a área de um círculo só? Então, mas todos eles têm o mesmo raio, né? Então é 4 vezes a área do círculo. É isso que eu vou pensar. Nós vamos calcular a área do quadrado, depois vamos calcular a área do círculo, multiplicar por 4 e subtrair da área do quadrado. Muito bem. Então vamos lá. Vamos em busca da área do quadrado. O problema é o seguinte. A área do quadrado é o que mesmo, gente? Lado ao quadrado. Mas quanto que mede o lado desse quadrado? Como é que eu posso saber? Vamos ler aí, vocês têm que ler e têm que me dizer alguma coisa. O que a banca diz? Ela fala do diâmetro da circunferência. Gente, o que é diâmetro? É uma medida que vem daqui, lembram? Até aqui. Quanto é que mede daqui até aqui? Se daqui até aqui mede 10, quanto é que medirá daqui até lá, gente? Mais 10. E reparem que os círculos estão tocados um no outro, eles tangenciam no outro. Portanto, essa medida daqui até aqui é quanto? É 20. E é um quadrado, não é? Então, quanto é que mede aqui também, gente? 20. Muito bem. Então, vamos lá. Então, a área do meu quadrado vai ser 20 elevado ao quadrado. 400, isso é centímetros? O que é a unidade? Centímetros quadrados. Então, centímetros quadrados. Essa é a área do quadrado. 400 centímetros quadrados. Tranquilo, gente, até aí? Eu preciso agora calcular a área do círculo. Esse desenhozinho aqui é um círculo. Então, é π raio ao quadrado. Mas aí eu preciso tomar cuidado. O raio aqui mede quanto? 10. Não é 10, né? O raio é 5. Não esquecer disso. Ah, mas professor, mas por que a banca vai dar o diâmetro então? Justamente porque ela quer que tu erre. Então, não esquecer que o raio é 5. Sempre o raio é metade do diâmetro. Então vamos lá. Tá, agora eu quero chamar atenção para um detalhe. Quanto é que eu vou usar? É 3, é 3,1. O π vale quanto por definição? 3, só que nas questões, gente, que tem π, vocês têm que tomar... Anotem algumas coisas se acharem por bem. Importante que a gente entenda uma coisa.
Eu tenho algumas questões em que a banca, ela por definição, ela me dirá assim, use π igual a 3. E daí que eu, acostumado que estou a botar 3.14, eu posso obter entre as alternativas uma resposta que é com 3 e 14 eu marco. Mas tem uma outra que vai ser usando quanto? 3. E não adianta eu botar recurso depois. A banca não vai dizer assim, mas eu te falei que era para usar o π valendo quanto? 3. Tu que quis deliberadamente usar o 3.14. Então toma cuidado, leio no enunciado. Fechou? Eventualmente ela poderá usar π igual a 3,1 e a tua resposta vai ser usando π 3,1. Nunca vai ser mais que 3,14, 2 casas no máximo. Eventualmente ela pode falar o 3,14 também. Se ela não falar absolutamente, se subentenderá que é o quê? 3,14, se ela não falar. Só que tem ainda um outro tipo de questão. Olhem as alternativas aí, por favor. Olha o que aparece lá. É o número decimal ou é o número em que aparece o π colado, gente? É o π colado. O que significa isso? Que em nenhum momento tu vai substituir o π nem por 3, nem por 3,1. Π vai ser o quê? π. E pronto, o π fica π. Não ficou calculado. Não vai calcular, ele fica indicado, π. Certo? Reparem o seguinte, eu posso dizer para vocês 10π ou eu posso dizer 31,4. Quanto é que vale o π? Não é 3,14? Quanto é que dá 10 vezes π, gente? 31,4. Compreendem? Mas eu posso dizer que é 10π. Beleza? A gente tem que se familiarizar com isso. Então eu olhei as alternativas. Olhei. O π aparece como π, beleza? Então eu sei que eu não vou substituir. Detalhe, professor, mas a banca não pode numa questão botar o π e numa outra botar o número decimal, 48,7. Não, gente, não é a praxe. A praxe não é essa. Ou vai ser decimal ou vai ser π. Então vamos lá, vamos calcular o π. E aonde for π a gente mantém como π. Quanto é que vai dar a área do círculo, portanto? O π. Π é quanto, gente? Π. Quanto que é o raio? 5, o que mesmo? Ao quadrado. Cinco ao quadrado dá quanto? 25. Professor, como é que eu escrevo? Π vezes 25 ou 25 vezes π? Tanto faz. Só que a praxe aqui é colocar sempre que o π vier a tiracolo, ele vem a tiracolo de um número que vem na frente, gente. Então é 25π. Ou seja, professor, mas quanto que isso vale? Se eu quisesse mesmo saber em quantidade, quanto é que isso vale? Bastaria multiplicar o 25 por quanto? Um pouquinho mais que 3. 75, 78, 70, por aí. Beleza? Maravilha. Isso aqui é a área dos 4 círculos ou uma só? Então o que eu faço? 4 vezes quanto? 25π. Mas professor, o que eu faço agora se esse π está a tiracolo? Gente, o π é amigo. O π não tem galho nenhum, ele não encrenca. Faz 4 vezes quanto? E aí o π vem a tiracolo. Beleza, 100π. Certo? Essa é a jogada do π. Agora vamos calcular. Se não tivesse dado π, daí depois teria que dar 10. Tu usaria 3.14, porque não há indicativo. Aí é 3.14. Porque não tem o indicativo. Quando não tiver 3.14. É pacífico isso. Turma, mas isso, o que é o 100π então? Reparem uma coisa. Cada um dos círculos aqui tem uma área de quantos π mesmo? Então 25 vai dar quanto ao todo? 100π. Só para vocês terem uma ideia, quanto é que vale? Me diga uma coisa, o π não vale 3? Vamos arredondar por 3. Quanto é que dá essa área, portanto, aqui, gente? 300. E a minha área toda era quanto? 400. Só para eu ter uma ideia, fica mais factível, né? Então vamos lá. O que eu quero mesmo é a área rachurada, vamos chamar assim, ou a área final, é a área do círculo, do quadrado, melhor que é quanto? 400. E o que eu faço agora? Menos quanto? 100π. Vou resolver isso? Não, é assim mesmo que vai estar a minha resposta. Letra E, 400 menos 100π. Ah, que legal. É aqui do lado? Bem longe, mas parece que tá Incrível, né, gente? Vai. é quase lá perto da casa do programa. É mesmo, e se ouve assim? Que coisa doida. Muito bem. Ok. Vamos ver mais uma? Questão, deixa eu ver, temos um tempinho ainda. Vamos ver a número 14. Professor, ele estava querendo saber aqui só o que sobrou das
Exatamente. Foram recortados 4 discos. O que sobrou da chapa de papelão? Não. O 100 pi é quanto eu tirei. A área toda do quadrado era quanto? 400. Aí eu tirei 100 pi. Se fosse 300. É tipo isso. Entendesse? Não, na verdade, ó, aqui dá 300. Se for pensar em quantia. Então, quanto é que sobrou? 400 menos 300. O que teria sobrado é em torno de 100 aqui. Isso. Que nada mais é que essa minha resposta aqui. É a área, isso, é a área do quadrado menos a área do quê? Dos 4 círculos. Olha o que diz na letra E aí. 400 menos 100 pi. Isso é o que sobrou da chapa de papelão. Por quê? Porque eu parti dos 400 e eu tirei quanto? Os 4 círculos. O que sobrou é dado por essa expressão matemática. Ele queria só a expressão. Sim, o que ele queria era isso. Ele queria saber quanto que sobrou. Mas como a minha resposta aqui estava com pi, é claro que aí vai ter que ser desse jeito. Agora, gente, repare uma coisa. Se ele não tivesse dito nada, a gente usaria o pi valendo quanto? 3 ponto. Então, a área mesmo dos 4 círculos seria 314. Aí, quanto que seria sobrado de papelão ainda? 400 menos 314. 86 centímetros quadrados de chapa de papelão teria sobrado. Que equivale a isso aqui. Isso aí. Entendeu? É isso aí. Aham. Muito bem. Então, agora vamos ver a número 14. Vamos ver então, número 14, a banca começa trazendo uma figura, ela faz um indicativo, e aí é importante, gente, que a gente entenda essas setinhas aqui, ó, por exemplo, ó, acho que fica bem visível, né, que ela indica que os 60 metros é essa parte mais exterior da praça aqui, desde lá até aqui, assim como desde lá de cima até aqui embaixo, mede quanto? 45, é a parte exterior. E tem uma calçada em todo o entorno, uma calçada que em toda a sua extensão tem 2 metros de largura. Então, 2 metros o tempo inteiro, 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Isso, né? A banca quer saber o seguinte, quanto será em metros quadrados a área ocupada pela calçada? Quantos metros quadrados de calçada eu vou ter aí? Então vamos lá, vamos pensar. Tem 2 maneiras de fazer, gente. Uma delas é eu ir fragmentando, eu pegando pedaços dessa calçada. Pode ser, quer ver? Me ajudem aqui a pensar, por exemplo. Eu vou cortar a calçada aqui e vou fazer esse pedaço aqui. Reparem que é em todo o comprimento, na largura da calçada. Isso não é um retângulo? Retângulo, que mede quanto? 60 por quanto? Isso dá quanto? 120 metros quadrados. Então, esse pedaço ali, 120. Eu anoto, 120. Agora, me diga uma coisa. Essa parte de baixo aqui. Que eu acabei de marcar, é mais 120? Beleza, mais 120. Fechou até aqui? Agora eu preciso que a gente cuide de uma coisa. Eu tenho esse pedaço aqui. Quanto
Quanto é que mede na largura aqui essa calçada aqui lateral? 2. E o comprimento? Quanto de altura aqui? 45 é de fora a fora. Aqui tem quanto? 2 e 2. Mais 2. Então 40 e quanto aqui, gente? 41. Concordam que é 41? Sim. Porque sai 2 lá de cima, sai 2 aqui de baixo também, que eu já usei para outra calçada. Então, 2 vezes 41 dá quanto? 82. E aqui desse lado, a impressão minha tem outros 82? Tem outros 82. Isso. Automaticamente eu fiz a minha calçada. Então, pode ser desse jeito? Pode. 404. Então a calçada vai ter 404 metros quadrados. Compreenderam, gente? Tem um outro jeito? Tem. De repente pode ser mais prático, não sei, aí vai de cada um. Eu posso usar a mesma ideia que eu usei antes. Eu vou fazer bem forçado aqui, porque eu quero que vocês enxerguem aqui. Vejam, se eu quero descobrir essa área aqui, eu poderia ter feito mesmo que aquela ideia do círculo lá. Eu calcularia a área dessa figura mais exterior, concorda? E aí depois subtrairia a área desta figurinha interior. O que sobraria automaticamente, gente? Sobraria a calçada. Concordam comigo? Por que 2 vezes 82? Porque é lá e mais aqui. Tá tirando aqui, ó. Somou 82 mais 82. Sim. Aqui dá quanto? Aqui dá 82 metros quadrados. Porque é 2 vezes 80 é 41. Entendeu? E aqui é a mesma área. Eu não expliquei 2. Ah, sim, 2 vezes 41. Gente, então, eu poderia também pensar o seguinte, que essa área rachurada, que é essa daqui, ela vai ser a área do quê? Do retângulo grande menos a área do retângulo quê, gente? Pequeno. Pode ser assim também. A área do grande menos a área do pequeno. Vocês entendem? Talvez fosse, não sei se mais fácil, aí vai da tua prática. Vamos às medidas aqui. A área do retângulo grande. Quanto é que ele tem mesmo? De fora a fora? Tem quanto aqui? 60. E quanto aqui? 45. Então eu vou fazer 60 vezes 45. Eu vou botar já o resultado aqui. Dá 2.700 metros quadrados. Fechou? 2.700. Só que aí eu preciso agora calcular a área do retângulo pequeno. Enfim, o pequeno e o grande que eu estou usando são superlativos aqui para facilitar o entendimento. O que eu quero calcular agora é a área disso aqui. Então, reparem uma coisa, tomem cuidado. Quanto é que mede daqui até aqui, gente? 56. 56. Como assim? Não é 58? Não. Porque eu parto de 60, só que aqui eu já tiro quanto? E aqui? Mais 2. Não ficou bem certinho, deixa eu botar um pouquinho mais para cá, só para ficar mais parelhinho. Ok, então 56. E aqui vai ter quanto? 41. 41. 56, 41. Então, 56 vezes 41, vamos ver quanto que dá aí? 2.296 metros quadrados. E se eu fizer um menos o outro, vai dar quanto, gente? 404 metros quadrados. Pode ser. Entenderam? Tanto faz, de uma ou de outra forma, né? Então, pode ser pegando os pedacinhos, somando, vai dar. Desse jeito, pode ser útil também. Aí vai da tua prática. Entenderam todos? Então, essa é a sugestão para esse tipo de questão. Gente, ficam outras para casa. Dúvidas vocês tragam numa outra aula para a gente. E o pessoal de casa da mesma forma também. Numa outra aula a gente pode estar retomando, tirando alguma dúvida. Mantenha contato com o pessoal da administração. Se ficar alguma dúvida, a gente pode estar auxiliando vocês. Tá ok? Até mais então. Grande abraço para todos.